Eu queria pedir permissão ao vereador Aquino Neto, porque o representante do DCE chegou, o jovem Gabriel. Como da mesa, eu gostaria que ouvisse o nosso companheiro. O senhor tem 5 minutos, viu, jovem? Oi. Boa tarde a todas e a todos. Reiterando, eu sou Gabriel, totalmente na coordenação geral do DCE daqui da Universidade, da UFRN. Sou estudante de Direito aqui do campus central da UFRN. E queria começar colocando que assim, a gente cheguei atrasado porque a gente está numa atuação muito permanente, muito forte lá, muito incisiva lá na universidade agora com relação a alguns problemas que estamos tendo com relação à alimentação estudantil, a alimentação lá do nosso RU. Estamos com filas quilométricas, os estudantes não estão conseguindo almoçar, está uma complicação séria. Nós estamos num ato público até agora lá em conversa com a reitoria para tentar solucionar o problema. Esse foi o motivo do atraso. E queria começar debatendo que é muito ruim, colocando que é muito ruim chegar aqui meses depois da primeira audiência pública que tratou desse tema em que eu tive participação, e ver que ainda não houve posicionamento claro da maioria dessa casa pela exclusão imediata do artigo 39 desse projeto de licitação que está correndo aqui. É falta de bom senso, é falta de capacidade jurídica da Procuradoria do município, é falta de bom senso dessa casa, é falta de posicionamento político claro, é falta de comprometimento com a população que se permita que hoje, ainda tenhamos no ano de 2015, um artigo de uma legislação municipal que coloca a criminalização dos movimentos sociais. Não será tolerado por nós do movimento estudantil, por militantes de outros setores, pelo Citoparne, por outros sindicatos que estão aqui organizados, que a gente passe por um processo em pleno século XXI, tendo a Constituição de 1988 aprovada no nosso país, a gente passa por um processo que legitima um artigo como esse, que estipula uma multa de R$100 mil para qualquer entidade e sindicato que realize o que lhe é dever, o que é direito e dever dado pelos seus filiados, que é de realizar manifestações públicas nas ruas da cidade, cobrando por melhorias das condições de trabalho, das condições de transporte, saúde e moradia. É um absurdo que hoje, a gente, é com grande tristeza que eu venho aqui falar de novo nesse artigo, quando venho e me deparo novamente com a sua presença ainda no projeto. Então, o artigo 39, para nós, não há discussão. Retirado assim, na votação, queria convencer, então, os vereadores da casa, que quando fosse para a votação, que houvesse o mínimo, na outra audiência pública, tinha aqui o procurador do município, que fez uma defesa desse artigo, né, fez uma defesa alegando, inclusive, constitucionalidade desse artigo, e eu, como estudante do 5º período de Direito, acho que qualquer um aqui que já teve mínimo contato com a Constituição Federal, sabe dizer que esse artigo é completamente incompatível com o artigo 5º da Constituição Federal, que estipula os direitos fundamentais de todo cidadão e de toda cidadã brasileira. Então, partindo para frente, é difícil também a gente falar em debate real com a população quando a gente chega nesse estágio da discussão e ainda existe um artigo como esse. Quando a gente chega nesse estágio da discussão, ainda tem a construção das estações de transferência que a gente sabe. Quem é usuário sabe. Foi construída estação de transferência, tem Wi-Fi, tem segurança, tem ar-condicionado, mas é a estação de transferência que está vazia do lado, a um quarteirão depois de uma parada que está completamente lotada, sem a menor condição de abrigar os passageiros e todos aqueles que têm direito ao transporte público da cidade. Então, a falta de planejamento é absurdo. A partir do momento que se coloca, se há um debate com a população, se consultar qualquer usuário do transporte público, ele saberia melhor colocar onde é que precisamos de estação de transferência, como é que devem ser essas paradas, mas não, a prefeitura prefere construir a seu bel prazer as estações de transferência com um gasto absurdo de verba, com muito investimento, confesso, é muito investimento, não tenho mais nem o dado, acho que o Pedrinho deve ter 1.200.000, para a gente construir estações de transferência pela cidade, não é poucas, são poucas ainda, mas mesmo assim é absurdo ver, você está vendo a estação de transferência na sua frente, do outro lado da rua, e a sua parada está sem o menor de aporte, sem a menor estrutura, e do outro lado a estação de transferência com Wi-Fi mais vazia, porque não faz sentido o usuário passar por ali se os ônibus de maior circulação passam na parada que está completamente desabrigada no quarteirão anterior. Então, a falta de debate completo, uma falta de comprometimento da prefeitura e, por conseguinte, também dos vereadores dessa casa, por não problematizar essa questão, né, que se permita que se faça isso com investimento público no transporte. E depois, queria colocar outros pontos que já são colocados no projeto, que a gente já vem discutindo desde o ano passado, que são as comissões e os comitês. Um minuto, isso? Para concluir. As comissões e os comitês.
Temos ainda comissões e comitês, temos inclusive comissões e comitês de usuário e tal. O problema é que nós precisamos pensar a real representatividade desses conselhos, dessas comissões. As entidades reais de luta que trabalham e permanecem na militância pelos direitos dos estudantes e dos trabalhadores é que devem ser convocadas para integrar esses conselhos, e não entidades fantasmas estudantis só para legitimar o que quer que os patrões queiram. E para finalizar, e isso vai também em relação ao fundo social, né, que o fundo social, a gente não quer um fundo social para baratear, para ajudar o Seturne a construir o seu som, não, a gente quer um fundo social para baratear a passagem. O Seturne calcula a passagem, passa para o fundo social, justifica o cálculo da passagem e o fundo social vai baratear essa passagem para não chegar assim no usuário. E para concluir, dizer que o meu interesse aqui, enquanto representante dos estudantes, eu acho que o interesse também dos usuários, né, do Citopar e também assim, dos sindicatos, das organizações aqui presentes, das que estão na luta, não é a harmonização de interesses com o Seturne. Os nossos interesses são antagônicos aos do Seturne. Nós não temos acordo com a política do Seturne. O Seturne é um sindicato patronal que age conforme os seus interesses da sua meia dúzia. Eu não quero harmonizar os meus interesses, os interesses dos estudantes e os interesses dos trabalhadores, os interesses da população natalense com o Seturne. Eu quero que os nossos interesses sejam colocados em pauta e, de forma alguma, vamos tolerar que sejam os interesses de uma meia dúzia de empresários que passem na frente dos interesses do povo natalense. Vamos à luta, companheiro. Ok, Gabriel, muito obrigado pelo tempo.